Bom, pessoal, agora vocês vão começar a me ver não mais pelo Meet. Vocês estão me vendo aqui nesse redondo, nesse círculo aqui? Tá todo mundo me vendo aí? Beleza, então. Escutando bem? Todo mundo está escutando bem? Tá, é importante que vocês controlem a qualidade do som para gravação depois também. Então, por isso que eu vou perguntar para vocês às vezes, tá bom? Então, primeiro eu queria agradecer ao Julian e ao Lucas por essa oportunidade de estar ministrando esse curso. Primeira coisa, assim, que eu gostaria de enfatizar para vocês. Só um minutinho, pessoal. Só um minutinho que agora eu tô dando aula. Vamos lá, desculpa aí, pessoal. O que acontece? A primeira vez que eu tive contato com R, eu acho que isso vai deixar vocês mais otimistas. A primeira vez que eu fiquei sabendo da existência do R, ela foi no início do meu doutorado, lá em 2018, tá? Então eu começo a mexer com R em 2018 para cá. E quando me falaram do R, me falaram assim, olha, pode ser que você se assuste no início com a curva de aprendizado do R, porque ela realmente é meio truncada no início ali, mas depois que você passa essa etapa... alguém tá com falha na chamada? Como é que tá o pessoal aí? Se vocês estiverem na UFSC, o Wi-Fi da UFSC realmente estava ruim. O Lucas entrou mais cedo ali e ele teve que conectar no cabo, tá bom? Mas vamos lá, alguém está conseguindo acompanhar? Tá normal? Ah, então tá ótimo. Beleza, perfeito. A internet da UFSC ela é bem fraca às vezes, mas se vocês tiverem a opção de fazer cabeado aí, eu recomendo, tá bom? Então, assim, a curva de aprendizado ela é um pouco dura no início, mas depois que você passa essa etapa, fica tudo mais tranquilo de se trabalhar. O que eu falo mais tranquilo? Quando eu falo que vocês vão saber trabalhar com R, não significa que vocês vão saber fazer tudo de cabeça. Tipo, faz um gráfico aí para mim de barra com as variáveis tais e tais aqui. Você vai falar, mas eu não lembro como é que faz isso. Não tem problema, às vezes eu não lembro disso, acho que o Lucas também não lembra, às vezes como é que você começa um código ali. Então o R é sempre um tipo de programação que você vai fazer com consulta, você vai pesquisando. Você pode ter o básico ali, conforme você vai trabalhando com uma função, você vai sempre ter ela na cabeça. Mas às vezes você vai deixar de usar essa função por um tempo, vai começar a mexer com outro projeto, aí você vai esquecer, isso é totalmente normal. Então, quando eu estou trabalhando com R, eu sempre tenho um browser aqui aberto do lado, onde eu vou digitando, pesquisando, e o ChatGPT também é o meu principal aliado hoje em dia para resolver os problemas de programação. Então, não fiquem acanhados e acanhadas de usarem o ChatGPT. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode fazer isso, fazer um melhor uso ali. Vocês vão ver que o ChatGPT ele não é 100% confiável, ele comete alguns equívocos, alguns erros, ele usa alguns pacotes de funções que estão desatualizados, nem pertencem mais ao ambiente do R, mas aí você tem que ir dialogando com ele, conversando, olha, isso aí está desatualizado, existe um outro pacote que eu pesquisei aqui, você dá, ele, pum, aí ele vai abrindo os caminhos. Então a primeira mensagem que eu queria deixar para vocês é essa, fiquem tranquilos, fiquem calmos, é um aprendizado que ele vai acontecendo com o tempo e com a prática. Então não adianta vocês apenas fazer esse curso aqui e daqui a um ano vocês não encostaram mais nisso, esquece, não tem como mesmo você lembrar, não vai ser muito útil. Então a ideia é vocês aprenderem esse curso aqui e manterem uma rotina de programação, que seja uma vez por semana. E eu recomendo muito fazer um exercício de programação voltado para desafios pessoais. Olha, eu preciso plotar esse gráfico, eu preciso fazer esse tipo de análise do meu projeto. Então eu vou construir o meu projeto em cima disso. Às vezes vocês vão encontrar na internet ali projetos aleatórios. Vou trabalhar com velocidade de carro, cor de sépala de flores. Pode ser um pouco desinteressante isso, mas às vezes a maioria dos cursos geralmente fazem isso, porque são funções básicas do R. Eu aprendi dessa forma. Então, nessa versão desse curso, eu e Lucas estamos experimentando uma nova abordagem de curso, tá? Então, a gente vai tentar dar um salto por cima dessas coisas que a gente chama de chatas e elementares, ou seja, isso aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vai ser muito simples vocês resolverem, para tentar fazer um curso de forma mais atraente para vocês acharem mais interessante já de cara. E o livro principal de inspiração para a gente é o livro pelo menos nessa primeira parte de visualização, é o livro do Hadley Wickham. A gente colocou na ementa, todo mundo teve acesso à ementa, eu imagino que teve porque conseguiu acessar o link, né? Então lá na ementa, lá embaixo no final, tem as referências bibliográficas. Tem algumas referências lá
iniciais. A gente vai alimentando a ementa com o tempo, a gente vai descobrindo material novo. A cada semana surge um livro novo, surge um blog novo sobre programação. Então é bem dinâmico. Então não se preocupe com isso. Se alguém quiser tirar dúvidas sobre alguma coisa, o Lucas vai estar disponível também. Na ementa de vocês, a gente vai ter esse momento. Acho que a gente chegou a escrever isso na ementa, não escreveu, Lucas? Tem, depois eu posso passar isso para vocês, a ementa ali, passar aqui tudo. Ô Lucas, qual que é o horário? Vamos reforçar para o pessoal aqui. Travou para mim aqui, não sei para vocês. Travou aí, Juliano? Voltou. Agora tá tranquilo. Outra informação importante também é que no NIP tem uma cafeteira, tá? Então dá para programar tomando café, isso é muito importante. E para quem não sabe onde fica o NIP, chegando no CFH, você vai chegar de frente com a cantina ali, é o prédio à esquerda, em cima da biblioteca, é isso, né? E aí você consegue pegar o elevador, Juliana, biblioteca do SED. E aí é só você pegar o elevador ali e ir pro terceiro andar. Isso. Saiu do elevador, virou à direita, quase ao final do corredor. Então vocês conseguem tudo isso lá. E não fiquem restritos só também a irem lá no NIP, vocês quiserem mandar e-mail, tiverem com algum problema, manda e-mail pra gente, manda para esse e-mail que vocês têm, receberam o e-mail lá que é o do curso RUFSC, tá bom? Que a gente consegue organizar melhor ali, porque vocês mandarem pro nosso e-mail pessoal, já soma com os outros e-mails, é capaz de a gente não ver, passar batido, demorar a responder. É possível assistir às aulas de quinta no NIP? O Lucas vai estar acompanhando as aulas, então assim, se colocar uma cadeira atrás dele ali, dá pra acompanhar tranquilo. Acho que se tiver um projetor, até rola também de fazer uma projeção, alguma sala, não sei. Aí tem que ver disponibilidade. Mas a princípio ele no NIP dá, o Lucas vai estar acompanhando. Isso. Essa é uma outra informação importante. Quem tiver com computador, pessoal, Juliana, pode falar. Boa. Em frente. Ó, o ideal, gente, assim, em caso vocês não consigam, o único jeito que for assistir a aula lá no NIP, por favor, vão lá. Mas o ideal é o que eu ia falar agora. O ideal é vocês estarem com o computador de vocês ou qualquer outro computador para vocês irem reproduzindo a atividade junto. Olha, é muito difícil, não é fácil, porque se você tem uma tela só, você vai ter que estar prestando atenção no meu código e com R aberto do lado ali para fazer a programação. Então, se ficar muito difícil, o que eu recomendo? Prestem mais atenção no que eu vou estar fazendo
e depois vocês voltam na aula, no YouTube ali, dando pausa, fazendo a programação e vendo como é que funciona, tá bem? Então, assim, vai ter uma dinâmica que é um pouco diferente da dinâmica presencial. Quando eu fiz o curso de R, os cursos de R, a maioria eram presenciais. Então, tinha um professor que ia programando na hora e tinham vários computadores na sala do laboratório e a gente ia fazendo e os monitores iam passando nos computadores. Então, era muito mais fácil essa dinâmica. Como o curso ele é virtual, às vezes a gente tem um pouco dessa dificuldade, tá bom? Alguém tem alguma dúvida ou posso seguir aqui? Tá, o nosso curso está previsto aqui de 16 às 18 horas, tá bom? Então vamos lá. Primeiro eu vou começar só apresentando um pouco da ideia do curso, mas eu já vou entrar logo nessa questão prática. Essa primeira aula é mais um quebra-gelo ali para eu apresentar para vocês. Só uma dúvida, só faça algum tipo de reação aí quem já instalou o R e o RStudio, ou quem não instalou ainda. Escrevam aí no chat aí, já instalei, não instalei. Ah, beleza, o pessoal tá tudo instalado. Tá bom. Eu acho que instalei essa tá a dúvida. Instalado RStudio em download, beleza, não tem problema não. O que acontece? Eu não vou fazer o download aqui não, a gente passou o tutorial para vocês, porque não tem como eu fazer um download em cima de uma coisa que já está baixada, então não faz muito sentido, porque o meu ele já pula as etapas, tudo que já está pré-configurado. Então o ideal seria eu apagar aqui minhas coisas e fazer, não vale a pena fazer isso. Mas assim, no YouTube que a gente passou para vocês, tem tudo, todo tutorial ensinando. Se alguém teve algum problema para instalar o R e o RStudio, manda mensagem para a gente, que a gente pode fazer uma videochamada e orientar a resolver possíveis problemas aí, tá bom? Então vamos lá. Então assim, eu vou acompanhar vocês nas 5 primeiras aulas. Então ficou dividido assim, aula 1, 2, 3, 4 e 5, ela está voltada mais para essa introdução ao RStudio e DataVis. DataVis é Data Visualization, ou seja, visualização de dados. DataVis é só para vocês, o pessoal fala isso, então vocês vão ver cursos aí, geralmente são cursos em inglês, DataVis. DataVis é visualização de dados, então esse é o foco dessa primeira metade do curso aqui. Então nessa primeira aula eu vou estar mostrando para vocês essa introdução ao RStudio e vou estar mostrando para vocês também uma coisa que eu acho muito importante, que são alguns princípios de transparência e reprodutibilidade da ciência. Um detalhe importante, esse curso ele é voltado para uma programação mais acadêmica, tá? Mais científica. Se vocês forem para o mercado de trabalho hoje, tudo que vocês aprenderem aqui, vocês vão poder usar no mercado de trabalho. Vai ser um diferencial. A minha atuação, por exemplo, não é uma atuação puramente acadêmica. Eu já trabalhei no mercado, já tenho vários projetos, alguns portfólios no mercado, fora da academia, e eu usei tudo que eu usei na academia. Só que tem outras coisas também que você vai precisar aprender para trabalhar no mercado, como Cloud Computing, que é computação em nuvem, outros tipos de programação, que aqui vocês não vão aprender. Então, quando eu estou trazendo esses princípios da transparência e da reprodutibilidade, é uma preocupação de atender o padrão ouro da produção científica. Mas isso também é muito útil no mercado de trabalho, porque você também precisa fazer com que as pessoas cheguem no mesmo lugar que você chegou, seguindo o mesmo script. Então, não é estritamente acadêmico o nosso curso, mas ele é principalmente voltado para escrita acadêmica, para programação, para análise acadêmica. A própria história do R, vocês podem estar se perguntando, por que R e não Python? Então, quem tem a pretensão de não seguir carreira acadêmica nem nada, eu recomendo já também aprender alguma coisa, buscar algum curso de Python. Python é a linguagem de programação que é mais comum no mercado privado, tá? O R, ele foi desenvolvido como uma ferramenta, um software de estatística, para estatísticos, para pessoal da economia. Então, foi mais restrito à questão acadêmica. Não sei se vocês já tiveram contato com o SPSS, com o Stata. O Stata é o queridinho dos economistas. Se você pegar um artigo científico de economia, principalmente o pessoal que tiver ali entre 30 e poucos anos, 40, 50 anos ali para cima, geralmente vai ser o Stata que eles vão estar utilizando. Mas o R, ele foi incubado dentro de uma universidade mesmo, para atividades acadêmicas. Então, tem um pouco desse jogo aí de escolhas que a gente precisa estar fazendo. Assim, eu não programo em Python, eu entendo muito pouco de Python, já ensaiei algumas coisas em Python, mas o RStudio não impede você de programar em Python. A gente pode mostrar isso para vocês também. Por exemplo,
o RStudio, ele mudou o nome, não chama mais R, né? Agora é Posit a empresa. Por quê? Porque eles estavam querendo ampliar o leque de serviço deles e mostrar que o RStudio, por mais que tenha esse nome RStudio, não serve apenas para programação usando R. Você pode usar HTML, CSS, você pode usar Python, você pode usar Julia, você pode usar vários tipos de linguagem ali dentro. Então, a gente usa R e RStudio por causa dessa herança acadêmica mesmo. Mas quem tiver interesse de buscar alguma oportunidade de mercado de trabalho, eu recomendo também o Python. Então, tendo uma noção de R, você já tem algum know-how ali para avançar nessa linguagem Python. Então, é isso. Então, na segunda aula, a gente pode discutir isso também. Pessoal, vamos lá, vamos fazer isso de uma vez, né? Porque senão deixar isso para o final a gente esquece. Na sexta-feira, sexta-feira que é o feriado, né? Na quinta-feira, o calendário acadêmico está marcando atividade normal. A princípio, a gente vai ter a nossa aula, mas não tem nenhum problema da gente jogar essa aula uma semana para frente. A gente queria saber de vocês o que vocês acham melhor para vocês. Às vezes vocês vão viajar na quinta-feira e não vão conseguir acompanhar a aula. Então, se muita gente for viajar, não tiver como assistir a aula, às vezes é preferível que a gente jogue essa aula para a semana seguinte. Joga no site aí, no chat aí, o que vocês preferem? Coloca assim, adiar e manter. Só escreve isso, adiar e manter. Aí o Lucas vai fazer uma análise no olho aí. Pode ser um survey, depois uma pergunta, um forms, né, Juliano? A gente vai fazer um forms aí, a gente manda para vocês e a gente vai ter essa resposta hoje ainda, para dar uma resposta até hoje ainda para vocês. Ou até amanhã, porque tem gente que não veio na aula, só vai assistir a gravação, vai responder só depois. A gente manda por e-mail. Então tá, aqui já dá para ter uma noção mais ou menos ali, que o pessoal tá pedindo para... Tá equilibrado, eu não vou falar não. Tá bem disputado isso aí. Não precisa contar não, a gente pode fazer uma coisa depois, a gente faz esse forms aí. Se quiser ir criando, Lucas, aí já manda por e-mail, dispara. Tá. Então, nessa segunda aula, a gente já vai começar com visualização de dados. Por que isso? O que isso é diferente de outros cursos de R que eu já fiz, que eu já dei também, inclusive? Geralmente, quando a gente vai fazer o curso de R, a primeira coisa que a gente faz é apresentar umas noções básicas de operação do R. Tipo, digita o número 1 aí e vê o que acontece. Digita 1 mais 1 agora para ver o que acontece. Agora, salva 1 no objeto, no vetor A. E fica, agora vamos fazer soma de duas variáveis, vamos somar, vamos multiplicar, vamos dividir, vamos fazer operação com matrizes. Então, essa parte a gente pretende não explorar com tanto detalhe. A gente vai só apresentar porque a gente acredita que é bem intuitivo e a gente não tira isso do nosso bolso não, tá? Se vocês pegarem o livro R para Data Science, do Hadley Wickham, esse livro aqui, ó. R para Data Science, vocês estão vendo aí? Esse livro aqui. Nesse livro aqui, o primeiro capítulo dele é visualização de dados. Você tem uma introduçãozinha e depois ele já começa com visualização de dados. Já eu volto nesse slide aqui para mostrar para vocês. Vamos lá. Então tá, então essa aula 2 vai ser essa visualização de dados. O que acontece? Para a gente visualizar dados no momento que a gente tem de conhecimento hoje, a gente vai precisar trabalhar com bases de dados estruturadas. O que eu chamo de base de dados estruturadas? São bases de dados prontas para uso. Tipo assim, está pronto para você se apertar um botãozinho e você visualizar os dados. Só que isso está muito longe da realidade. Se chegarem a não ser que vocês sejam as próprias pessoas que construíram um survey, vocês vão lá, aplicam um questionário e vocês vão tabelar, vão construir o questionário. Então, vocês já podem deixar isso no formato que vocês bem entenderem. Ou seja, vocês já podem deixar essa base de dados estruturada. Mas se vocês estiverem trabalhando com outras bases de dados, por exemplo, dados do censo, dados amostrais, dados de uma pesquisa em survey, aí vocês não vão encontrar dados estruturados. Aí que é o grande desafio. Então, o que eu vou mostrar para vocês? A gente vai mostrar para vocês como funciona a visualização de dados em bases de dados estruturadas, bom? E depois o Lucas, quando ele for assumir o curso, ele vai mostrar para vocês o que a gente chama de data wrangling, manipulação de dados. Aí vocês vão aprender a transformar bases semi-estruturadas e não estruturadas em bases estruturadas para poder fazer visualização. Às vezes nem precisam transformar uma base semi-estruturada ou não estruturada
em uma base estruturada para visualizar o dado. Às vezes você tem já um conhecimento mais avançado ali, você conhece extrair uma visualização de dados de uma base de dados que está sendo estruturada, por exemplo. Então, é uma coisa que não tem uma receita pronta, ele é bem versátil, essa programação em R. Isso é uma vantagem, eu encaro isso como uma vantagem. Então tá, feito isso, na aula 2, entendendo um pouco da estrutura, da base inicial da visualização de dados, a gente vai passar para a aula 3, que já é entrar mais a fundo em alguns tipos de visualização de dados. Mas como é que o que a gente precisa saber para entender bem o que é uma visualização de dados? Visualização de dados não é simplesmente, plota um gráfico aí. Para eu plotar um gráfico, por exemplo, eu tenho que saber que tipo de variável eu estou lidando. Se é uma variável que é uma variável categórica, se é uma variável qualitativa, quantitativa, métrica, não métrica, ordinal, escalar. Então são vários tipos de variáveis e o entendimento dessas variáveis que vão dizer para a gente qual é o melhor tipo de gráfico a ser plotado. O melhor tipo de gráfico a ser plotado não necessariamente é o gráfico que você vai utilizar. Às vezes você vai falar, olha, para esse tipo de apresentação, um outro formato de gráfico é mais interessante. Mas, independente disso, é importante a gente entender que tipo de dado, de observação, de variável a gente está utilizando. Por exemplo, eu quero plotar a média, mas a variável é nome das pessoas desse curso. Não tem como eu calcular a média da variável nome. Não tem como eu fazer uma medida de resumo de uma variável ali, que é uma variável categórica. Entende? Então eu vou mostrar para vocês nessa primeira aula e na segunda aula os tipos de variáveis e como que a gente faz isso no R. Então vai ser esse primeiro momento vai ser um pouco mais, vai ter uma mistura de teoria e prática. A partir da aula 3, aula 4, aula 5 em diante vai ser mais prática. Até quando o Lucas for ensinar manipulação de dados e análise de dados, com algumas análises estatísticas, uma estatística mais básica, mais introdutória, vai ter conceito, mas o nosso foco vai ser na prática. Então a gente não vai ensinar para vocês todos os pressupostos por trás de uma regressão linear. A gente não vai estar ensinando para vocês todos os pressupostos por trás de uma análise de correlação. Mas para uma análise de correlação, você precisa saber que tipo de variável você está utilizando. Geralmente a gente pega um artigo ali que vai ser publicado e ele faz um teste de correlação de Pearson entre duas variáveis que são categóricas, ou seja, não é recomendado. O tipo de variável para fazer correlação de Pearson tem que ser duas variáveis métricas quantitativas, tá bom? Discretas ou não. Então isso tudo importa para a gente conseguir executar a prática da melhor forma possível. Então esse curso ele tem o objetivo de construir e consolidar em vocês muito bem essas noções iniciais de programação, estatística, análise de dados e visualização de dados. Esse é o nosso objetivo, bom? A gente não pretende mais nada do que isso. O que vier além disso é lucro, tá certo? Então a gente vai seguir por esse caminho. Esse é o nosso roteiro, esse é o nosso farol aqui no curso de R. Aí, ó, aula 4 também vai ser visualização de dados. Então, assim, aula 3 eu vou dar vamos pegar um scatterplot, que é o gráfico de distribuição, pontos. Vou pegar na aula 4, na aula 3 fiz isso, na aula 4 eu vou colocar boxplot, histograma. Então vão ser variações de visualizações. E eu vou ensinar para vocês também alguns fenômenos que acontecem ali na análise de dados. Então eu vou já estar antecipando algumas coisas que o Lucas vai trabalhar para vocês já terem alguma familiaridade. Por exemplo, paradoxo de Simpsons. Você vai colocar uma visualização de dados lá, de scatterplot, que é um gráfico de dispersão. E aí eu pergunto para vocês, você acha que essas duas variáveis, elas têm que tipo de associação, correlação? É positiva? Ou seja, o aumento de uma variável está associado com o aumento de outra variável? Eu vou mostrar para vocês que se vocês mudarem a visualização do dado, vocês vão ter outro tipo de compreensão da relação entre as duas variáveis. Então a visualização de dados ela também pode ser entendida como um estágio anterior ao tipo de análise de dados que vocês vão utilizar. Tá bom? Então essas fases são complementares. E a aula 5 já é uma aula de transição para a parte que o Lucas vai assumir. Então, nessa parte que o Lucas vai assumir, aqui pode esclarecer se vai ser possível validar esse curso com horas. Lucas, você sabe responder isso?
Tá mudo, Juliana. Bom, beleza, é isso então. Nessa aula 5, então, como eu estava falando, vai ser essa etapa de transição. Então, eu vou passar para vocês ali alguns conceitos básicos de manipulação de dados, tá? Mostrar, durante a parte de visualização, talvez, eu não vou colocar essa obrigação, a gente faça algumas coisas ali, certo? Já de manipulação de dados, já para familiarizar vocês. Então, tá. Outra coisa também importante. O Lucas compartilhou. Quer falar, Lucas, aí? Esse docs aí que você compartilhou. Maravilha. Então é isso, tá? Uma coisa assim, de partida. Lá no início a gente tinha pensado um curso, o curso mesmo chama R para Cientistas Sociais, tá? Tem gente até no LinkedIn falando que cientista social não existe, então é sociólogo, não sei se o Lucas chegou a ver isso. Assim, então a gente colocou cientista social porque é uma coisa mais abrangente, tá? A gente coloca só para sociólogo, talvez ia espantar o pessoal da antropologia, da ciência política, achar que é uma coisa, e veio o curso aqui, tem mais coisa de ciência política do que qualquer outra coisa. Pelo que eu fiquei sabendo aí, tem muita gente também, algumas pessoas da área da saúde e tal. Então o que acontece? Quando a gente estruturou esse curso, pensou esse curso, o curso estava realmente voltado para cientistas sociais, mas eu já aponto, assim, não tem problema de falar que esse curso tem um viés. O viés é a ciência política, tá certo? Quando eu digo viés é a ciência política, não significa que você só consegue aplicar a ciência política. Não, estou falando que as bases de dados que a gente vai utilizar não são bases de dados sobre carros, por exemplo, cor de pétala, sobre botânica, igual muita gente usa em curso de R. A gente vai estar usando bases de dados reais ou simuladas, mas para assuntos políticos, assuntos da ciência política. Por exemplo, comportamento eleitoral, que é minha área de especialidade. Então, eu vou estar mostrando para vocês, por exemplo, na segunda aula, a gente vai estar vendo o gráfico ali de intenção de voto e como é que isso se dá entre grupos religiosos diferentes, entre pessoas que são do sexo masculino, feminino, entre pessoas que são de cor, raça diferentes, escolaridade diferente. A gente vai ver também outros tipos, outras bases. Então, assim, de partida, eu acho importante de avisar isso, porque às vezes vão falar, mas não, essas bases de dados eu nunca vou usar isso e tal. Mas é isso, a gente pode pensar em conversas posteriores, tá? Até para manipulação de base de dados. Vê ali, a gente pode criar ali também abrir para vocês ali um canal de informarem para a gente assim, quais bases de dados vocês geralmente utilizam, que às vezes a gente pode manipular essas bases de dados também. Acho que é válido fazer isso. Até para a gente também, em outras versões do curso, a gente tentar democratizar mais essa questão da abordagem que a gente está utilizando. Então, por favor, fiquem à vontade para mandar por e-mail, olha, tem essa base de dados que eu utilizo aqui, tem essa pesquisa que eu utilizo, fiquem à vontade que a gente pode, às vezes, até incorporar isso durante o curso. Como o curso ele é terça, quinta, então a gente tem alguns intervalos aí para a gente fazer algumas alterações no curso. Então é isso, pessoal. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer para vocês. Tá, deixa eu mostrar isso aqui. Então, introdução ao R e transparência e reprodutibilidade na ciência. RT é o termo em inglês, tá? Eu recomendo para vocês o curso, ele é o BITS, B-I-T-S-S, que é um treinamento que a Universidade de Berkeley, é uma iniciativa da Universidade de Berkeley, na Califórnia, Berkeley Initiative for Transparency in Social Science, iniciativa da Universidade de Berkeley para transparência e reprodutibilidade nas ciências sociais.
Eu sou um catalista deles, eu fiz um curso lá, então eu sou meio que um missionário da boa ciência. Então eu tenho essa obrigação de estar comprometido com esse padrão ouro de fazer ciência. Então tem esse livro aqui, ó, Transparent and Reproducible Social Science Research, é um livro que eu recomendo, está disponível online. Eu não vou falar onde, vocês sabem muito bem, vocês conseguem esse livro gratuito, tá? Mas vou me preservar. Na verdade, todos esses livros aqui, vocês conseguem eles de forma gratuita. Esse aqui talvez não, ó, esse análise de dados aqui é a edição mais recente do Luiz Paulo Fávero com a Patrícia Belfiore. É um livro que eu recomendo demais, eu conheci ele há pouco tempo, eu estou terminando o MBA da USP, lá, USP Exalc em Data Science Analytics, e o professor principal lá é o Luiz Fávero, ele é assim, muito bom mesmo, ele é muito bom em econometria, esse livro dele é muito didático, ele tem demonstrações matemáticas, e não se assustem, ele faz isso de uma forma bem esclarecedora, e na versão mais recente tem código em R e em Python. Na versão anterior dele você tinha Excel, Stata e SPSS. Nessa versão mais recente você tem as linguagens mais atuais, R e Python. É muito caro esse livro, está na faixa de 300 a 400 reais, então assim, só recomendo comprar quem tem dinheiro, assim, sempre bom você valorizar o escritor e a escritora, quando possível. Quando não possível, vocês sabem muito bem como é que consegue isso daí, não vou falar, tá bom? Porque eu não sei se isso dá problema jurídico depois. E tem esse livro do Matthew Salganic, Bit by Bit. Esse livro aqui eu conheci quando eu fiz o SIX. SIX é o curso de verão em Ciências Sociais e Computacionais. É uma nova área que mistura as ciências sociais com computação, ciência da informação. Eu recomendo demais vocês buscarem esses cursos. É o SIX, quem organiza no Brasil é a FGV do Rio de Janeiro, tá bom? É um curso com vaga limitada, salvo engano, são 20 pessoas que eles selecionam. Eu participei da primeira, mas você não precisa fazer só o da FGV do Rio, você pode fazer de uma universidade internacional. Geralmente esse curso ele é online, então é um curso sensacional e eles usam esse livro Bit by Bit, é o Matthew Salganic. E tem um outro escritor também que eu esqueci o nome dele agora, posso ver depois. Ele tem um livro também publicado, mas ele trabalha com análise de rede, polarização, essas coisas. Então esse livro Bit by Bit aqui é sensacional para você ter uma introdução, como é que são os dados na atualidade, como é que se dá esse mundo de produção de Big Data. Tem capítulos ensinando sobre desenho experimental, como analisar dado de experimento e como você olha para a realidade e enxerga dado em tudo. Vou dar um exemplo para vocês. As pessoas queriam, durante a pandemia, analisar, saber se o discurso do presidente Bolsonaro na época incentivava as pessoas a saírem mais às ruas e desrespeitaram os lockdowns ou as medidas restritivas. Ou seja, será que o Bolsonaro indo na mídia e falando sobre a Covid, tentando amenizar o impacto e a gravidade dessa pandemia, será que isso afetou o comportamento das pessoas? Como é que você monta um desenho de pesquisa para isso? E aí o pessoal conseguiu, tem um estudo, eu acho que do INSPER, da FGV ou do IPEA, não lembro agora quem, que eles utilizaram dados georreferenciais de informações de celulares das pessoas. Ou seja, pegou ali numa região, pegou essas informações antes do discurso do Bolsonaro, depois do discurso do Bolsonaro, aplicaram um desenho quase experimental e chegaram a uma conclusão. Ou seja, o discurso do Bolsonaro realmente fez as pessoas a violarem mais essas regras, essas medidas restritivas. Então, eu preciso fazer uma análise. Então, esse livro Bit by Bit ensina vocês, cria alguns insights, vocês pensarem que tipo de dados que vocês nunca pensaram que poderiam ser utilizados como dados, e ele vai trazer isso para vocês, tá bom? Por exemplo, como é que eu vou construir uma medida de desigualdade? Por que eu não uso imagens de satélite sobre a iluminação dos locais? Porque a iluminação pode ser uma proxy para a condição socioeconômica. Então você pode utilizar outros tipos de dados para fazer análises que não são convencionalmente utilizadas. Então esse livro é sensacional para isso. Um outro, não livro, agora um curso, não um curso também, mas vários vídeos ali que você tem, se chama Ciência da Estatística.
o professor, acho que é Alexandre Patriota. Patriota eu sei que é o último nome dele, mas acho que é Alexandre o nome. Chama Ciência da Estatística no YouTube, é um curso muito bom, tem vídeos muito bons sobre estatística. Ele é um professor da USP, acho que quando vocês chegarem lá na segunda parte do curso, que o Lucas vai conduzir, eu acho que é super válido vocês identificarem ali qual é o momento, qual é o conhecimento que vocês têm de estatística e fazer alguma entrada ali, assistir alguns vídeos. A minha segunda aula, um pouco no final dessa primeira aula e a segunda aula, ela usa uma daquelas aulas lá de análise de dados dele sobre variáveis, medidas resumo. Eu tento construir uma aula baseada em algumas informações que ele traz ali, tá bom? E esse livro R para cientista, para data science, é o livro do Hadley Wickham, não consigo ler aqui, tá bem embaçado minha tela, mas depois a gente pode ver. Quem que é Hadley Wickham? Hadley Wickham é o nome por trás do RStudio hoje. Então, se você quiser saber, se atualizar sobre RStudio, o universo Tidyverse, Hadley Wickham é o nome. Então você tem vários livros do Hadley Wickham, tem vídeos dele na internet, ele é um estatístico. Eles têm vários livros dele sobre vários níveis de R. Então você tem Advanced R com ele, Advanced R. Então vocês podem aprofundar o estudo de vocês com Hadley Wickham tranquilamente, além de outras pessoas também. Além desse livro R para Data Science, tem um livro de estatística para Data Science também. Tem a versão em português. Eu tenho os dois livros na versão física. Eu não recomendo comprar esse R para Data Science na versão física. Por quê? Porque ele é impresso em preto e branco. Eu não sei, se tiver a versão colorida já, vale a pena. A versão preto e branco não faz sentido você fazer visualização de dados em preto e branco se no livro original eles usam escala de cor. Eles não usam escala cinza. Então perde o sentido um pouco do livro. Então é melhor vocês baixarem um livro que fazem mais sentido, ou comprar o e-book, alguma coisa do tipo. O livro R para Data Science é um livro muito bom, tá bom? Ele traz informações ali que não são apenas para a academia, ele já vai estar apresentando alguns princípios ali de estatística que são utilizados para machine learning, tá certo? Por exemplo, vou treinar com metade da base, vou aplicar na outra metade da base. Geralmente, quando a gente está trabalhando com uma amostra, isso não funciona bem. Mas, então, esse livro tem coisas além do que a gente vai precisar fazer nesse curso. Mas eu super recomendo. Eu tenho esse livro, já li, é realmente bom, tá? O Lucas vai trazer outros livros também, quando ele for trabalhar na parte de análise de dados, ali, alguns modelos estatísticos, principalmente na econometria, com análise de regressão. Ele vai estar usando o livro do... Qual é o nome do cara? Do Jeffrey Woodridge, que é o livro de Introdução à Econometria. É um livro clássico, o pessoal da economia usa esse livro. Não só ele, tem o Andrew Gelman também, mas por que a gente está usando esse do Introdução à Econometria? Porque a gente está valorizando tudo que tiver em português aqui. Então, eu coloquei para você o Bit by Bit em inglês e o Transparent porque realmente não tem em português, mas o restante aqui tem em português, tá? Então vamos lá. Alguém tem alguma dúvida? Eu peço desculpas por estar falando essas coisas antes, mas é o primeiro encontro, a gente precisa estabelecer esses critérios, ser sincero no que a gente vai estar ofertando para vocês e vocês estarem preparados para o que vai acontecer daqui para frente. Eu tenho aqui os links agora, tá? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Não? Então beleza. Então vamos lá. Quem são os principais aliados de vocês no estudo sobre programação em R? Stack Overflow, o ChatGPT e GitHub. Se eu abrir aqui, vamos ver se vai abrir. Vai abrir. Esse aqui é o Stack Overflow, tá bom? No meu computador, você pode vir aqui e digitar uma pergunta. Aí tem um detalhe, gente. A gente recomenda sempre fazer pesquisa, pergunta em inglês. Por quê? Tem muito mais informação em língua inglesa sobre essas coisas que a gente vai estar fazendo. Em português já começou a ter mais, você vai ter que encontrar. Você pode começar com português, porque o uso do R da programação e do Python também tem se expandido para o português. Tem muita gente desenvolvendo, desenvolvedores aqui, então a gente já vai ter mais acesso a isso. Só que, para vocês terem um conhecimento ali, mais certeza da qualidade do conteúdo, eu recomendo pesquisar em inglês. Por exemplo, se eu quiser fazer um gráfico de barra, eu vou assim, how to do a bar plot with ggplot2 in R. Colocar no R aqui, de forma grosseira o inglês.
Aí já aparece para vocês aqui, ó, The R Graph Gallery, então já tem a galeria do R. O R já tem um site também que vocês já conseguem acessar. Tem vídeo, tudo, mas eu queria mostrar para vocês isso daqui, ó. Será que não vai aparecer? Ah, tá aqui, ó, Stack Overflow. Então, o Stack Overflow é como se fosse o Wikipedia da programação, tá? Então, ali as pessoas vão colocando as dúvidas, problemas que estão encontrando, e as pessoas vão construindo ali um diálogo e resolvendo esses problemas. Então, aqui, ó, a pessoa colocou, olha, eu tenho essa base de dados aqui, eu usei esse código aqui e ele me retornou isso daqui. Pô, isso não é um gráfico de barra, é coisa horrorosa, não tem diferença. Aí as pessoas vão começar a construir ajudando a pessoa. Olha, aí, peraí, tá vendo? Com esse código aqui, você vem aqui, copia e cola. Só altera o nome das variáveis, se você precisar ou não, e aí você vai chegar nesse resultado. Ou seja, aquilo que ele queria fazer e não conseguiu, alguém foi lá e comentou. Então aqui tem uma biblioteca de soluções para vocês. Então se vocês estiverem procurando alguma coisa e encontrar informação no Stack Overflow, ótimo. Vamos fazer uma coisa no ChatGPT? ChatGPT pode ser em português. Eu tento ser educado. Eu estou precisando de ajuda para programar com a linguagem R. Eu gosto de dar, porque o ChatGPT é generativo, né? Então você vai alimentando, vai construindo diálogo, ele tem que entender quando você está fazendo. Você fala assim, eu quero construir um gráfico de barra. Do nada vem uma coisa em Python, você não sabe lidar com Python. Então assim, bom, vamos lá, estou trabalhando com R. Preciso construir um gráfico de barras com o ggplot. ggplot, eu vou mostrar para vocês, é uma função do R. Olha, ele vai te explicar, ele vai simular os dados para vocês aqui, ó. Isso aqui no início aqui, essa parte aqui, ele está simulando os dados para vocês. Data frame aqui é o dado que ele está construindo, a categoria e a contagem, ou seja, a primeira variável, a segunda variável, e aqui é o código do gráfico. Aí vocês vão copiar, vão colar lá no R e ele vai estar pronto. Então é isso que vocês vão fazer. Aí, por exemplo, quero adicionar esse título ao gráfico. Título do gráfico. Aí o que ele vai fazer? Ele vai reproduzir o mesmo código, só a parte do gráfico. Você vê que ele não reproduziu os dados. Os dados estão lá em cima prontos já. Aqui ele que colocou ó, o ggtitle. Uma coisa que não tinha aqui em cima. Olha lá, não tinha o título aqui. Então o ChatGPT é um ótimo aliado para vocês também. Então vão com calma. Exatamente, Lucas, tem isso também. Quem é leitor de Asimov aí fica um pouco preocupado com as coisas disso aí. E aí o que acontece? Você pode salvar, ó, você pode renomear, tipo, aula 1, R. Aí fica tudo salvo aqui para vocês, ó, tá bom? Então o ChatGPT é uma ferramenta ótima para se trabalhar também. Já o GitHub é o seguinte, cara, eu quero ir para o mercado de trabalho, não quero ficar na academia. Constrói o GitHub hoje. Por quê? O GitHub, não sei, assim, eu já passei por algumas experiências de entrevista de emprego, já entrevistei pessoas também para trabalhar na empresa, e o currículo hoje em dia não é muito uma fonte de informação tão confiável, assim, que a gente consegue extrair todas as informações. Por exemplo, eu trabalhei numa startup, aí de Florianópolis, por exemplo, e uma vez eles pediram para eu selecionar uma pessoa para a equipe. E aí a gente tinha o currículo cadastrado lá na Gup. Para quem detesta a Gup, eu posso falar assim, ela funciona. O problema da Gup não é a Gup, são as pessoas por trás da Gup, tá? Do Gup, sei lá como é que vocês falam isso. Então eu utilizei a Gup e a gente selecionava as pessoas. Tinha algumas informações, tinha o currículo, mas eu chegava assim, bom, eu preciso contratar um programador, uma programadora. Onde que essa pessoa vai demonstrar a experiência dela? GitHub. GitHub é o principal portfólio do programador, da programadora hoje. Por quê? Deixa eu pegar para vocês aqui meu repositório. Esse repositório aqui é onde vocês vão encontrar os meus projetos. Por exemplo, aqui ó, é um artigo científico que eu estou escrevendo com o meu orientador. Aqui é o site aqui que eu tenho. Aqui são os projetos da UFSC que eu tenho. Vocês conseguem? Deixa eu dar um zoom aqui. Aqui é minha tese, está aqui salva. E aí o que acontece? Eu entrava no GitHub das pessoas e olhava isso daqui, ó. O meu vai estar triste, tá, gente? Porque eu dei uma saída no mercado.
E tô na academia agora com foco mais acadêmico, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Oxi. Aqui, meu perfil. Tá vendo isso daqui? Então, esse verdinho aqui, ele vai mostrar para o visitante o meu fluxo de produção, de programação. Então, você está vendo aqui, ó, o Matheus, ele produziu alguma coisa em abril, em maio, em julho, ele produziu pra caramba. Pra caramba não, tá, gente? Aqui é uma produção normal. Mas tem aqui um espaço, pô, então o Matheus, assim, ele é um programador, mas aqui no GitHub ele não tem demonstrado que ele tem trabalhado com projetos. Porque no GitHub você pode trabalhar em equipe. As empresas, por exemplo, usam o GitHub para você trabalhar em equipe. Eu estou programando numa parte do código, o Lucas está trabalhando em outra parte do código. Aqui é como se fosse aquele Google Docs, sabe? Que você vai escrevendo artigos de forma colaborativa. O GitHub funciona para isso, é um repositório. O GitHub é o repositório. E o GitHub ele é diferente de Git. Git é a linguagem por trás. A gente não vai entrar nisso. Quem quiser, tem um curso de GitHub, tá até salvo aqui, ó. Deixa eu mandar para vocês isso de uma vez. Acho que eu consigo mandar aqui. Depois a gente coloca isso também, Lucas, lá no material. Aí tem um curso de GitHub para o pessoal, tá? Do inicial até alguma coisa mais avançada. GitHub é muito importante, é uma ferramenta muito importante para quem quiser ser desenvolvedor, desenvolvedora, programador, programadora. Então a gente recomenda também. Não é o escopo desse curso. Agora sim, você fala assim, eu vou programar, minha programação é estritamente acadêmica, não estou preocupado com isso agora. Eu quero usar o GitHub só para salvar os meus trabalhos. Pode também. Eu estou optando pelo Drive, porque eu pago o Drive, mas o GitHub você pode salvar. E você salva o trabalho, tipo assim, com 2 cliques você está salvando seu trabalho automaticamente. Você não tem aquela preocupação de subir ele para a pasta. Para quem fica salvando numa pasta, vai no Drive, salve outro, vai no OneDrive, salva outro. Aqui no GitHub você consegue acessar um projeto. Deixa eu pegar aqui o meu repositório, por exemplo. Eu consigo acessar aqui, por exemplo, na UFSC, eu consigo ver várias versões do projeto. Tá? Eu tenho um artigo com Julian aqui, por exemplo. Aí se eu clicar na pasta, olha, eu tenho todo aqui, ó, todo o meu script de programação, o artigo está escrito aqui dentro. E aqui, ó, eu consigo ver o histórico. Eu consigo ver tudo o que foi feito. Se eu quiser, assim, poxa, essa última atualização está errada. Eu quero recuperar a última atualização de tudo que eu fiz. Você consegue fazer isso com um clique aqui no GitHub. Por isso que a gente recomenda o GitHub. O GitHub é o universo perfeito para quem quer programar, quer trabalhar numa empresa, numa startup, para lidar com isso. Então, esses são os 3 canais principais que a gente vai estar informando para vocês aí, para vocês estarem mais familiarizados com esse mundo da programação, tá? Então, vamos lá. Eu vou pedir para vocês só 5 minutinhos, só para eu tomar uma água aqui e já volto para a gente começar abrir o R. A gente começar abrindo o R e já colocar a mão na massa. Beleza, gente? 5 minutinhos, 5 e 7 eu estou de volta. Beleza? Pode ser? Se vocês quiserem ir ao banheiro, tomar uma água, também pode. Vai ser presencial esse encontro do NCT? Ó, legal. Ó, legal. Bom, vamos lá então, voltou. Pessoal, só para a gente fechar aqui agora, só mostrar para vocês, ó, o Bits é esse programa aqui, ó. Tá, então se vocês quiserem ali procurar mais informação, tem o curso aqui, o Education RT2. Eu falei com vocês que eu sou catalista, então vocês conseguem informações de catalistas, tem lá pela instituição, tudo, tem tudo lá de informação. Gente, assim, eu chamo atenção, já que esse curso tem uma pretensão mais acadêmica, o que tem acontecido principalmente nas ciências sociais, na ciência política agora, precisamente, tá? Acho que nas outras áreas já tem mais avançado nesse ponto. Não sei, quem é da área de saúde, aí tem alguma experiência com submissão de artigos,
cada vez mais as revistas científicas estão pedindo que a gente compartilhe o script da programação do R que a gente está fazendo. Então, assim, o artigo só vai ser publicado se as pessoas, se os pareceristas ou o pessoal da revista conseguirem chegar no mesmo resultado que a gente. Então, se a gente mandar daqui para frente, o futuro da ciência é isso. Olha, a gente vai escrever um artigo. E aí a gente fez análise tudo na programação, usando R e tudo. A gente vai jogar isso para a revista vai ter uma pessoa responsável para isso, ou vai ser um sistema automatizado, a gente não sabe como é que está esse avanço da IA, e ela vai checar se aquele artigo realmente ele não está violando nada, se não está produzindo nada errado ali, se ele está certinho. Hoje em dia, algumas revistas já consideram como pré-condição para a submissão do artigo mandar esse material complementar que é a programação. Tá? Eu, Juliano e Lucas, a gente tem um artigo que a gente submeteu, a gente já tem o código, a gente compartilha o código para eles já testarem isso. Então, se vocês pegarem para editar o Harvard Dataverse, por exemplo, aqui, ó, é um projeto de Harvard onde eles criaram uma grande base, um repositório, onde as pessoas têm os artigos publicados, eles têm as informações ali. Eu não sei se pelo nome dá. Deixa eu ver. Aqui, ó. Esse aqui é um artigo que eu publiquei, aí tem, ó, Replication for, aí vocês conseguem baixar aqui, ó, a base de dados, o script, tudo aqui. Então, se vocês quiserem pegar um artigo que já está pronto, já tem um script pronto, vocês querem mudar a forma como uma variável vai ser considerada, analisada, vocês já têm um trabalho pré-pronto. Então, vocês mudam a variável, vê o resultado e reportam esse resultado no novo artigo. Então, esse Harvard Dataverse aqui é um repositório. Tem o OSF também, que é outro repositório aqui, ó. Esse aqui o pessoal de Berkeley usa mais. Aqui também. Geralmente, quando, por exemplo, eu, Julian, lá o Lucas, o pessoal do NIP, a gente vai rodar um experimento futuramente. Então, a gente tem que deixar esse experimento já pré-desenhado aqui, para a gente não estar forjando nada, fazendo nenhum viés ali que a gente está tentando imputar um resultado, tentar encontrar um resultado positivo. A gente já deixa o pré-desenho pronto, o plano de pré-análise pronto, geralmente deixa nessas plataformas. Então, nessas plataformas aqui, vocês têm acesso a scripts. Então, assim, tem esse artigo aqui, eu achei ele legal pra caramba na minha área, como é que ele chegou nesse resultado? Vê se não tem um script dele disponível. Aí você vai estudar o artigo usando o script, vai fazendo aos poucos. Então, você vai aprendendo programação junto com teoria, junto com o artigo, junto com a análise de dados. Então, é muito interessante isso também. Beleza, pessoal? Então, vamos para a parte que talvez vocês estejam mais interessados, que é a parte prática. Então vamos lá, a primeira coisa que vocês vão fazer, abrir o RStudio. Abram o RStudio, não o R, tá bom? Por que isso? Se eu clicar, vai ter o R aqui, eu consigo achar o R. Mas o que a gente quer é o RStudio. Por quê? Antigamente, lá no tempo dos dinossauros, o pessoal não tinha o RStudio para programar. O que é o RStudio? RStudio é esse software que facilitou todo tipo de tarefa que a gente precisa executar para programação. Não sei quem já trabalhou com SPSS aí, tem a sintaxe do SPSS. Então você vai escrevendo a sintaxe, em vez de fazer o clique lá e vai fazendo, você tem a sintaxe onde você vai programando. O SPSS tem como você programar também as análises. Então, imagina lá atrás o pessoal só tinha uma janelinha para escrever programação, não conseguia visualizar direito para saber se o resultado que ele estava alcançando era aquilo mesmo, explorar os dados para saber que tipo de análise vai fazer. Então, o RStudio veio para ajudar nessa tarefa. Então, a gente hoje usa o RStudio, o R está rodando por trás do RStudio. Então, se você baixar só o RStudio, você não vai conseguir executar o R. Você tem que ter o R e o RStudio. Então, o RStudio vai ser o quê? Vai ser onde a gente vai trabalhar. Todo mundo abriu o RStudio? Vamos lá, pessoal. Agora é a hora que a gente vai precisar da interação. Isso aí. Quiser abrir o microfone, falar sim, 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 abrir, estou acompanhando, beleza. Como é que tá o de vocês aí? O de vocês tem esse Untitled One aqui? Baixei, mas não está abrindo. Você baixou, instalou, normal, Lorena? Se quiser falar com a gente agora, pode. Instalou. Quando você está abrindo, o que está acontecendo?
Tá, verdade, você tá sem microfone, tá certo. Beleza. Tá diferente. Tá. A gente pode depois fazer uma chamada, ou com o Lucas, se você quiser, ou comigo, ou se quiser presencial lá, a gente vai resolver esse problema, tá? Se muita gente começar a ter problema, eu vou mostrar para vocês o R Online. Existe o R Studio Online também, quando você consegue programar online. Bruna também não. Deixa eu ver se tá assim então de vocês, ó. Tá assim? Isso, então beleza. Eu que fui ansioso demais aqui. Beleza. Vamos fazer todo mundo ficar igual agora. O que vocês vão fazer? Olha, vou fazer o seguinte, ó. Tá vendo aqui, ó? Gente, desculpa, por favor, primeiro, vamos lá. Vocês estão enxergando? É o mais importante aqui. Se eu escrever aqui, olá pessoal, vocês enxergam bem? Tá. Se eu diminuir, vocês continuam enxergando bem? Então tá, então eu vou seguir nesse jeito aqui. Se vocês quiserem que eu aumente, é só falar aí que o Lucas vai estar atento no chat. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Vai clicar aqui, ó. Tá vendo aqui? R-Script. Ou vocês podem apertar Ctrl Shift N. Eu não sei quem tá com... Se tem alguém com um aparelho da Apple aí, o iMac, acho que é Command, não é Ctrl, né? Todo mundo chegou onde a gente está agora? Quem não chegou, se quiser reagir com um choro, pode reagir. A gente vai criando uns códigos aí. Ah, Lorena, abriu, que bom. Tá. Então, o que acontece? Não consegui, mas... Beleza, Janaína. Depois você pode chamar a gente por onde... Ctrl Alt Del. Tá. Alguém falou que tá aparecendo só uma aba. Tá. Como tá assim? Como é que é? Tá assim? Não sei, né? Então tá, vou tentar fazer o seguinte para vocês já, ó. Vou me diminuir aqui um pouco para vocês visualizarem melhor. Olha só, vocês perceberam que são 4 quadrantes? Vamos lá, geometria lá do ensino médio, tá? Então tem o primeiro quadrante, segundo quadrante, quadrante anda assim, tá, gente? Terceiro quadrante, quarto quadrante. Então é aqui. Nesse primeiro quadrante aqui, nós temos o environment, o ambiente, beleza? O que eu gosto de fazer? Eu não gosto de trabalhar com environment aqui. Eu gosto de trabalhar com environment aqui, ó, no lugar do console. E eu vou explicar isso para vocês já já. Aqui tem os arquivos file, tá bom? O de vocês não vai ter esse curso R aqui não. Presta atenção aqui, ó. Curso R. Como é que tá o de vocês aí? Como é que tá o seu aí, Lucas? Tá fazendo? O projeto aqui, na parte do project aqui, como é que tá? Project known, beleza. Não, nenhum projeto. Antes de qualquer coisa, a gente precisa ter a casa organizada antes de começar a mostrar serviço. Porque depois vocês vão perder o trabalho de vocês, não vão saber, não vai executar a tarefa da mesma forma que eu estou executando. Então vocês têm que seguir passo a passo, porque o R é programação. Uma vírgula alterada gera resultados bruscamente diferentes. Uma vírgula diferente, qualquer coisa ali pode não rodar o código de vocês. Então é importante que a gente esteja caminhando lado a lado, tá bom? Então a primeira coisa que vocês vão fazer é o quê? Ativar um dos princípios da transparência e reprodutibilidade. A gente tem que organizar a casa. Então vamos lá, a gente vai clicar aqui, ó. Clicou aqui, eu vou fazer o quê? New Project. Eu estou criando um projeto de trabalho. Todo mundo chegou aqui nesse pop-up? Vamos lá, preciso de mais informações para seguir.
Ótimo. O que a gente vai fazer? A gente vai escolher um diretório. Beleza? Chegaram aqui? Todo mundo? Perfeito. Vou procurar. Onde vocês querem criar esse projeto, gente? Vamos fazer o seguinte, vamos nos documentos de vocês. Todo mundo aí chegou no documento? Meu computador demora bastante para pensar, mas está funcionando. Beleza, acontece mesmo, tá? Vamos fazer uma pasta aqui, ó. Nova pasta, curso R. Não é só curso R. Vamos criar essa pasta. Todo mundo criou essa pasta? Beleza. O que você vai fazer? Você vai clicar nesse curso R e vai fazer o quê? Clicar em Open. Todo mundo fez isso? Create Project. Isso vai resolver muita dor de cabeça de vocês. Por que eu estou falando para o R? Estou falando assim, olha, tudo que a gente for executar aqui nesse código vai estar dentro desse projeto, dentro daquela pasta ali. Então, por exemplo, se eu tenho uma base de dados dentro daquela pasta, e aí, todo mundo está assim? Mesmo esquema que o meu aqui? Python Path, problema na conversão do nome do arquivo. Python Path? Essa é nova. Tá, a gente pode ver isso depois, tá, gente? Depois a gente pode chamar. Tenta criar, escolhe outra pasta aí para ver o que acontece. Então vamos lá, chegamos aqui, ó. Eu vou criar um RScript. Por que a gente fez isso daqui, pessoal? Porque imagina que eu tenho uma base de dados jogada em qualquer lugar no meu computador. Quando eu for trabalhar no projeto, a primeira coisa que você tem que saber, onde está aquela base de dados mesmo? Para eu abrir aquela base de dados, eu vou ter que informar para o meu computador qual é o caminho que ele tem que buscar, que ele tem que percorrer para achar aquela base de dados. Aí imagina que eu tenho uma base de dados ali, uma outra base de dados que eu quero trabalhar em outro lugar. Toda hora eu vou ter que ficar informando esse caminho para o meu R. Quando eu crio um projeto e coloco as bases de dados dentro da pasta, o que acontece? O caminho já é automático. O caminho vai ser sempre o quê? Essa pasta. Não precisa fazer isso aqui não, só estou mostrando para vocês. Ó. GetWD. Olha o que ele me deu aqui. GetWD é uma função do R, me dá o diretório de trabalho, Work Directory, tá bom? Então, olha só o que ele está falando. Olha, é aqui que a gente está trabalhando. Então, tudo que tiver aqui dentro do curso R, isso, exatamente, 7WD a gente define. Imagina que eu estou trabalhando aqui e tem um projeto que eu quero reutilizar de outro projeto meu. Aí eu vou fazer o quê? 7WD e colocar o caminho desse outro projeto. Ok? Mas não se preocupe com isso agora. A gente tem que pensar agora isso aqui. Todo mundo fez o GetWD e teve esse resultado, não foi? Lógico que vocês não vão ter o OneDrive nem nada, vocês vão ter documentos, curso R. Aqui cada um vai ter o seu. Thalissa não conseguiu, o que deu aí? Não tive, você digitou GetWD. O meu continua aquele erro no console do Python. Erro em file exist Python path, problema na conversão do... Fecha e abre o R de novo, tá? Gente, por favor, pode levantar a mão e pode falar. O curso do R é truncado assim mesmo, que a gente precisa, tá todo mundo no mesmo nível aqui, no mesmo caminho. Só uma pergunta, apareceu esse negócio do Python aqui embaixo, aqui nesse quadrante? Tá, entendi. Beleza. Vamos lá, gente. Vocês podem escrever aqui, ó. Tá vendo aqui?
O console está aqui embaixo. Se você quiser escrever no console getWD, você vai chegar no mesmo resultado. Qual que é a diferença? Quando você colocar no getWD aqui, você tem que apertar Ctrl Enter. Todo mundo escreveu getWD e apertou Ctrl Enter? Se não, seleciona tudo, Ctrl Enter. Eu não gosto de fazer selecionar tudo e dar Ctrl Enter. Se eu clicar no final e apertar Ctrl Enter, vai dar. Gente, eu peço desculpa, tem essas coisas que para mim são já naturais, então às vezes eu vou esquecer de explicar esses detalhes para vocês, tá? Então às vezes eu vou esquecer, a gente vai agarrar um pouquinho e eu vou lembrar que é uma especificidade assim. Todo mundo foi? Então tá. Então se eu escrever getWD aqui e apertar Ctrl Enter, no console eu não preciso apertar Ctrl Enter, eu só aperto Enter. Então já tem a primeira diferença, tá? Todo mundo pegou isso? Lucas, vai acompanhando o chat para mim, falando que eu não consigo acompanhar o chat agora. Se alguém tiver alguma questão aí que eu preciso parar aqui, parece que agora foi. Beleza. Tá ótimo. Então tá, então todo mundo tá aqui. O que a gente faz no segundo passo agora? Bom, a gente tem um diretório criado. O que eu vou fazer aqui? Curso R. O que geralmente a gente faz? A gente tem que estruturar esse ambiente aqui. Então eu vou nessa pasta aqui, olha só o que aparece para vocês. Apareceu isso aqui para vocês? Todo mundo está vendo esse símbolo aí na pasta? O que eu fui? Fui lá em documentos, curso R e apareceu. Toda vez que eu quiser trabalhar nesse projeto, eu tenho que vir aqui. Eu tenho que abrir isso daqui, essa caixa. Nada diferente, eu começo abrindo essa caixa. Vamos fazer um teste? Vamos fazer a primeira coisa aqui, ó. Vamos salvar. Eu estava getWD, Ctrl S. Então o que eu fiz? Voltei lá no R, escrevi getWD só, porque a gente estava fazendo isso, e vou apertar Ctrl S, salvar. Ctrl S é uma função do Word, geralmente, né? Mas se você quiser clicar aqui, ó, Save Current Document, olha lá, Ctrl S é o atalho. Você pode clicar aqui que ele vai aparecer. Onde que apareceu para salvar? Olha, direto no curso R. Então eu vou colocar aqui, aula 1 e salvar. Foi? Todo mundo conseguiu salvar? Vamos ver se salvou? Ó, salvou. Todo mundo está aqui? Gente, assim, um detalhe. A gente tem várias pessoas com vários perfis aqui, então tem muitas pessoas que estão com níveis diferentes no R. Então, pode parecer um pouco entediante, mas a gente tem que caminhar no passo que todo mundo consiga acompanhar, tá bom? Então essas coisas aqui, pô, já sei isso, pra que isso? Tem gente que nunca viu R na vida. A gente fez uma pesquisa antes ali, a gente teve essa informação, então é por isso que eu estou enfatizando esse compromisso aí com o pessoal que nunca teve contato com R. Foi? Todo mundo chegou? Vamos fazer o seguinte agora? Vem aqui, ó, fecha o R. O que eu vou fazer agora? Se eu quiser abrir, eu vou abrir o quê? O projeto, o R Project. Vai demorar um pouquinho a carregar porque eu estou com muita coisa aberta. Estou gravando ainda as coisas aqui, então está pesando. Olha lá, abriu. E olha o que eu vejo aqui, olha. Lembra que aqui a gente escreveu o código e aqui a gente perdeu as informações que a gente escreveu, lembra? Que a gente tinha escrito aqui getWD, aqueles resultados, isso some. Por isso que a gente tem que usar o quê? Esse espaço aqui em cima no projeto. E não esse daqui de baixo. Esse daqui de baixo a gente usa para acompanhar o resultado do que a gente está escrevendo aqui em cima. Ok? Todo mundo pegou isso? Beleza. Como é que eu gosto de trabalhar? Eu não gosto de trabalhar aqui escrevendo em cima, vendo o resultado embaixo. Eu gosto de fazer o seguinte, eu quero passar o console para esse lado aqui, ó, para esse primeiro quadrante. O terceiro quadrante vai virar primeiro quadrante. Como é que eu faço isso? Todo mundo, hein? Tools, Global Options. Como é que tá o tamanho aí? Dá para ver? Deixa eu aumentar. Tools. Mas não aumenta o negócio. Tools, Global Options. Todo mundo chegou aqui, ó. Vai abrir isso daí para vocês. Todo mundo? Chegamos aqui? Tá.
Então aqui você tem várias opções. Não mexam, cuidado com isso aqui, porque isso é configuração do negócio, tá? A gente vai vir aqui, ó, Pane Layout. A gente chegar nos painéis aqui, tá bom? Todo mundo tá aqui, ó. Então como é que a gente tem a organização? A gente tem um Environment aqui, ó, no primeiro quadrante. A gente tem o Source aqui, ó, que é o quê? Onde a gente vai estar programando. Aqui vai ter o console, onde a gente vai ver os resultados. E aqui a gente vai ter o quê? Os arquivos. O que eu vou pedir para vocês? Onde está Environment aqui, vocês vão clicar e selecionar console. Todo mundo fez isso? Eu vou aplicar. Apliquei, ok. Olha o que aconteceu agora. Onde que está o console? Está aqui do meu lado. Então o que eu posso fazer? Eu posso fazer isso aqui, ó. Posso minimizar essas duas, aqui, ó. Lembra que são janelas independentes. Posso voltar com elas. Nessa daqui, ó, você tem visualização de gráfico. A visualização de gráfico vai ser feita aqui. Então, você não vai ver gráfico toda hora, então você pode até minimizar isso daqui. Aqui também eu não tenho interesse nisso agora. Se eu já tenho mais, se já estou mais versátil na programação, eu não preciso ficar acompanhando isso daqui. Para o nosso propósito, no início do curso, a gente vai estar acompanhando. Então, se vocês quiserem deixar isso aqui, beleza. Então, quando eu digitar aqui, ó, vamos lá, getWD, onde que vai aparecer o resultado? Aqui do lado agora. Se eu digitar aqui getWD, der só o Enter, o resultado vai aparecer. Todo mundo chegou aqui no mesmo lugar? Tá. Agora uma coisa assim, que quando a gente está dando aula, a gente tem que apresentar uma certa estética mais favorável para vocês acompanharem. Mas eu não programo nesse fundo branco, cansa muito a vista. Imagino que de vocês também vai cansar. Eu vou seguir o curso todo, acho que o Lucas também vai seguir utilizando esse formato aqui de visualização. Mas quem quiser trocar, vamos lá, Tools, Global Options, novamente. A gente vai vir em Appearance aqui, ó. Aparência. Aqui vocês podem mudar, ó. Sky, Modern. O Sky, assim, a diferença é que um deixa a letra mais bonitinha do que o outro. Se mais bonitinha é mais um recurso que está sendo utilizado, mais pesado fica o teu RStudio. Então eu uso o moderno mesmo ali, que é o mais tradicional, o clássico. Tá bom? O zoom eu estou fazendo ali na hora para vocês, com Ctrl mais ou Ctrl menos, você consegue ajustar também na hora. A fonte, eu estou usando essa, se vocês quiserem trocar, eu prefiro usar essa padrão, já me acostumei com ela, mas se vocês acharem que está incomodando vocês de alguma forma, se vocês quiserem usar outra, vocês podem usar, por exemplo, essa daqui, mas vocês podem aplicar, não sei, aqui ó, essa. Eu estava usando essa daqui, né? Tamanho da fonte. Agora aqui, ó, eu vou editar o tema. Estou usando o Chrome. Mas se eu quiser, eu coloco fundo preto. Eu gosto de trabalhar com fundo preto, principalmente com esse aqui, ó, o Caos. Para mim é melhor. Para eu aqui, para mim é mais tranquilo. Para o trabalho do dia a dia pesa menos a vista, mas para dar aula tem menos contraste nas cores ali, aí às vezes fica mais difícil para vocês acompanharem. Mas se vocês quiserem fazer essa alteração para vocês, pode fazer tranquilamente, tá bom? Vocês podem brincar aqui onde vocês quiserem. Essa aqui, meu Deus do céu, terrível. Parece o Windows 95 programando. Isso aqui parece quando você usava o command lá do meio Matrix. Tem várias... Você vai abrir o prazer aqui, tá, gente? Então vocês fiquem à vontade para selecionarem o que for melhor para vocês. E eu vou seguir com o Chrome. Beleza? Então aí vocês escolheram o que vocês querem. Apply. Ok. Tudo bem? Então vamos lá. Feito isso, vamos só fixar. Aqui a gente vai escrever o código. Vou apagar aqui. Está salvo como aula 1. Aqui vai ser o ambiente onde... O que é o ambiente ali, o environment? É onde a gente vai estar salvando. Quando eu te puxar uma base de dados para cá, vocês vão ver essa base de dados aqui, ó. As informações vão aparecer aqui embaixo. Beleza? Aqui nesse lado aqui, ó, do console, vocês vão ver que tem algum erro.
Olha lá. Eu digitei uma coisa aleatória. Deixa eu colocar aqui para baixo. O que apareceu ali? Erro. Ou seja, não foi possível encontrar a função get, sei lá o que é isso aí. Tudo bem? Então, se tiver erro para vocês, vai aparecer que errou. Então, você, o que eu tenho que vir aqui? Eu tenho que corrigir isso daqui. GetWD. Pronto. De vez em quando aparece warning. Vai aparecer para vocês aqui warnings. Warning não significa erro, significa, olha, presta atenção, tem alguma coisa aqui que você pode fazer diferente, alguma coisa que aconteceu, não impediu você de rodar aquilo, mas é um alerta que você recebe. Então, assim, você pode ignorar esse alerta e seguir com a programação, geralmente é isso que a gente faz mesmo, ignora os alertas e segue. Então, é isso que a gente vai estar atento, então, nessa primeira parte e nessa segunda parte. Bom? Como é que funciona isso agora? Olha, se eu apertar aqui, essa é aquela parte básica que a gente está tentando pular e fazendo o mínimo, gastando o mínimo de tempo possível agora, tá? Se eu colocar 1, o que acontece? Apareceu 1 aqui. Se eu colocar agora 1 mais 1 e der Ctrl Enter, o que vai aparecer? 2. De vocês apareceu isso? 2. Todo mundo está chegando ao mesmo resultado? Beleza, sim, sim, sim. Mãozinha subindo. Ótimo. Se eu quiser fazer 1 dividido por 1, ó, você vê que eu não dei espaço aqui em cima, não tem problema, tá, gente? Não tem problema, vai chegar ao mesmo resultado. Bom, se eu fizer, sei lá, 2 dividido por 0,1, ele arredonda, mas tem como você não arredondar também. Então são operações básicas, 2 vezes 2, 4. Então tem muitas opções que vocês podem fazer. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, assim, operações matemáticas no R, operações aritméticas no R. Procurem isso. A gente não vai fazer isso aqui não tem tanto interesse pra gente nesse formato. É só para quebrar um pouco do gelo de vocês com isso daqui. Todo mundo pegou isso aqui? Legal? O que a gente vai começar a fazer de diferente? A gente vai começar a trabalhar com informações em vetores. O que eu estou fazendo? Olha, agora. Apareceu algum resultado ali no console? Não apareceu nada, né? Agora, se eu digito A aqui e dou um Ctrl Enter, o que aparece? Apareceu 1. Se eu digitar 1, vai aparecer A? Não. Porque 1 é um valor. O A é um objeto que a gente criou. Olha que interessante aqui embaixo. Ó, nós criamos um objeto chamado A e ele recebeu o quê? O valor 1. Vamos lá, alguns atalhos. Como é que eu faço essa setinha? Pô, Matheus, toda hora eu vou ter que vir aqui e ficar apertando Shift, essa setinha para lá, tracinho? Não. Cara, sempre acontece comigo. Quando eu faço automático, eu sei de cabeça. Como é que é para fazer a setinha? O atalho, Lucas. Pera aí, gente. Caramba, cara, esse é o branco genial que dá, velho. Eu não lembro como é que é a setinha. Vamos lá, daqui a pouco aparece, tá? Vamos lá. Objeto A. Lembrei, pronto. Tem que fingir, tem que fingir que não está ensinando que ele vai. Alt. Ah, tá, beleza, olha só. Então vamos lá, vamos criar o A. Apertem A, o Alt e o tracinho de menos. Apareceu essa setinha? Todo mundo chegou? Ótimo, maravilha. Aí eu vou colocar o quê? 1. Isso é criar um objeto. Criar um objeto você está chamando, está falando, olha, o A, ele vai receber, esse símbolo aqui é de receber. Ó, eu estou levando para o objeto A o valor 1. Todo mundo pegou? Se eu quiser falar que o A, ele vai ser Matheus. Ih, deu erro. Por que deu erro? Porque o R não entende texto assim. Tem que ser colocado entre aspas. Olha aqui embaixo. A virou Matheus. Então eu estou criando um objeto que vai ser A.
Imagina só que você está lidando com uma base que a gente pode chamar que é uma base com milhões de casos, tá bom? E aí você não... Tem várias pessoas que têm nomes muito parecidos, ou o nome repete. Aí o que eu faço? Em vez de dar o nome da pessoa, eu crio um código para ela. A pessoa vai ter um código que vai ser AB, AB, AB. Aqui embaixo, ó. Então eu sei que o AB, AB, AB vai ser o Matheus. É isso. Por isso que a gente cria objetos também. Tudo bem? Todo mundo pegou isso? O que a gente chama? Esses objetos aqui são vetores. Vetores a gente vai chamar de variáveis daqui a pouco. Para a gente pegar uma base de dados para trabalhar, serão variáveis. Tá bom? Por exemplo, se eu tiver aqui, vou limpar aqui, ó, se vocês quiserem limpar, só vir na vassourinha. Ou então, vocês podem fazer uma coisa assim, ó. Deixa eu apagar o Matheus aqui. Vou criar. Se eu quiser apagar, eu posso fazer isso aqui, ó. Apaguei. RM de remove. Ok? Então eu vou rodar de novo. Agora sim, eu não quero apagar esse RM, eu quero só comentar ele. O que é comentar? Significa que a gente não vai conseguir executar. O que eu preciso fazer? Eu preciso colocar uma hashtag antes. Por que a hashtag é importante aqui nesse ambiente? A gente fala assim, a gente começa a escrever, a descrever o que a gente está fazendo, porque se a gente mandar isso, se eu quiser, estou trabalhando num código, quero mandar para o Lucas, eu falo assim, Lucas, aqui eu estou fazendo X. Se eu rodar, ó, não roda nada, ele rodou o código logo embaixo. Isso aqui não roda, isso é um comentário. Então a hashtag protege ali para mostrar que é apenas uma informação. Como é que apaga o objeto? Você quer apagar o A? Você vem aqui, ó, RMA. Se você quiser apagar um só, se você quiser apagar tudo, você clica nessa vassourinha aqui. Você vai apagar tudo que tiver criado. Por exemplo, ó, eu tenho o A, vou criar o B agora, 2. Ele vai aparecer, ó, o A igual a 1, B igual a 2. Tá bom? Se eu clicar RMA, ele vai manter o B. Vamos rodar o A de novo. Agora, se eu clicar na vassourinha aqui, ele vai apagar tudo. Tome cuidado com isso que vocês estão fazendo, tá? Então, A, B, RMA. Deixa aqui, comentado, não vou usar isso. E se eu fizer isso aqui, quem acha que o que vai dar aí, pessoal? Se eu fizer A mais B, o que vai acontecer? 3. Olha lá o resultado. Agora, se eu fizer o seguinte, ó, C é igual a A mais B. Olha o que apareceu aqui. C é 3. O que eu fiz? Eu tenho dois objetos. O A, que é 1, o B, que é 2. Quero construir um outro objeto que é o fruto de uma soma de dois objetos, A mais B. E salvou como objeto C. Entenderam? Todo mundo chegou aqui? Isso aqui, gente, eu vou passar de forma bem corrida, porque daqui para frente, isso aqui vai estar dentro de uma base de dados. Então, vocês não vão ver, por exemplo, só um valor aqui. Daqui a pouco, vocês vão começar a ver isso daqui, ó. Sample... 50... Olha lá, criei uma lista de objetos com 52. Então, vocês vão começar a ver umas coisas assim, tá bom? Ou então, uma coisa menos... Na verdade, é sample aqui. Sample 1 a 500. Ah, tá. Depois tem que construir isso aqui. De forma bem simples aqui para vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha o que apareceu aqui. Lembra que o A era 1? O que o A é agora? A é um vetor que armazena o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o B? Se eu quiser falar que o B é nome das pessoas. Pessoa A, pessoa B, pessoa C, pessoa D, pessoa E. Tem que colocar o F também, né? Olha só, o A agora é uma variável num. O que é num? Numérica. É uma variável métrica quantitativa, discreta. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
B é um caráter, ou seja, eu estou chamando, dando nome para as pessoas. C, eu vou falar agora que é o quê? O desempenho numa prova ou avaliação sobre um produto. O que a gente tem aqui? Alguém arrisca dizer o que a gente tem com essas 3 variáveis aqui? Eu posso falar que isso aqui já é uma base de dados, já aqui encaminhando uma base de dados? Posso dizer isso? Vamos lá, gente. Sim, Luciana, Thaís. Porque imagina agora se eu faço o seguinte, olha, vou chamar de DF, Data Frame. Olha que interessante. Eu estou usando a função DataFrame. Olha só, está aparecendo DataFrame aqui, está aparecendo base, não está? O que é esse base? Significa que é o pacote básico do R. Você não precisou instalar nada ainda aqui no R. A gente está instalando nada, a gente está trabalhando com aquilo que o R já tem de início, de partida, tá bom? Mas a lógica do R é essa, você utilizar funções. Então, cada pessoa, vocês podem desenvolver daqui para frente funções. Então, essas funções já são salvas ali dentro. Tranquilo, Rafael. Então, a gente vai estar trabalhando com funções. A primeira função que eu vou usar aqui para vocês é DataFrame. O que é o DataFrame? Olha só. O que é o DataFrame? Como é que eu vou saber o que é um DataFrame? Eu posso escrever aqui, ó, colocar uma interrogação antes, escrever DataFrame. E dei um Ctrl Enter. Olha onde que apareceu. Olha aqui. Vocês estão vendo aqui, ó? Ele vai descrever para vocês o que é essa função. Olha, a função DataFrame cria um DataFrame, juntando as variáveis, compartilhando várias propriedades, métricas, listas e por aí vai. Aí tem exemplos aqui de como faz. Então o R já te dá aqui mesmo todo o material para você tirar dúvida. Tá com dúvida? Outra forma de você quer tirar dúvida sobre o DataFrame. Apareceu o DataFrame aqui, ó. Deixa a setinha aqui em cima e aperta F1 para vocês verem o que acontece. Apareceu aqui para vocês a mesma coisa? Então, são alguns atalhos que a gente vai fazer. Então, já se acostumem com a ideia de trabalhar com funções. DataFrame é o quê? Construir uma base de dados. É isso que a gente vai estar fazendo. Que base de dados é essa que eu vou construir? Eu quero as variáveis A, B e C. Opa, ó, deu certo aqui, ó. E se eu, do nada, inventei uma coisa aqui, eu coloquei um D no lugar do C? Erro, objeto D não encontrado. Tá? E se eu quiser colocar um A aqui, ele vai criar. Ele vai criar ABA, ele vai estar repetindo uma coluna. Não é do nosso interesse. DataFrame. Como é que eu faço para ver essa base de dados? A forma manual. Eu tenho que ficar atento aqui. Bom, na forma manual você pode clicar aqui, ó. Clicaram aqui? Ele vai abrir uma janela aqui em cima. Todo mundo chegou aqui, gente? Essa parte é muito importante. Olha o resultado que o R mostrou. Tá, beleza, Thalys. Sem problema. Qualquer coisa, tiver dúvida, pode chamar depois para conversar. Quiser alguma coisa que não está funcionando, a gente marca uma conversa. Olha que interessante. Percebam, A era uma variável, que é o quê? A ordem de chegada. B é o nome, a identidade da pessoa. E C é a avaliação da pessoa sobre o serviço que ela comprou, adquiriu. Estou inventando isso, tá? Olha como é que as informações são estruturadas. As variáveis, elas ficam na coluna. Na coluna. Cada caso é uma linha. Então, por exemplo, o Lucas é essa linha aqui. O Julian é essa coluna aqui, essa linha aqui. O Eric é essa daqui. A Janaína é a linha 4. A Noah é a linha 5 e por aí vai. Então, os casos são as linhas e as variáveis são as colunas.
Imagina que eu tenho essa base de dados e eu recebo uma informação nova. Chegou uma informação nova de que D é uma avaliação que eles fizeram depois de um mês. O que eles vão fazer? Eles vão reavaliar o produto. Aí do nada a gente tem aqui essa nova avaliação. Aí o que eu faço? Eu posso vir aqui, ó, e acrescentar o D. Quando eu clicar aqui, ó, já aparece o D automaticamente. Então o C é a avaliação logo no início, depois que comprou, na primeira semana, e o D é um mês depois. Então já tem informações aqui para fazer uma análise. Então a estrutura é essa. Informações sobre o que a gente quer analisar nas colunas e os casos que a gente foi coletando aqui. Quando você vai fazer um survey para entender a intenção de voto das pessoas, o A, por exemplo, poderia ser a intenção de votos. Ou, sei lá, a faixa de renda da pessoa. Está na faixa 1, na faixa 2, faixa 3. B é o candidato que ela está com intenção de voto. Vai votar no candidato B, no A, no B, no C. Essa é a lógica de uma base de dados estruturada no formato tidy. O que é o formato tidy? Que a gente chama de organizado. Tidyverse, versão tidy, essa versão organizada. Qual que é a versão certa? Não tem versão certa. Existe a versão mais adequada para o seu trabalho, tá bom? Às vezes você vai precisar colocar as variáveis nas linhas e as informações de cada pessoa na coluna. A gente pode trabalhar, eu posso mostrar isso para vocês. Existem funções no R, dentro do Tidyverse, a gente chama de pivot wider, pivot longer, onde a gente vai conseguir fazer essas alterações na estrutura da base de dados. O que eu quero mostrar para vocês agora é que isso aqui é o pontapé inicial. Tá, Matheus, mas eu não quero ficar clicando para ver isso aqui, eu quero ter outra forma de visualizar isso. Se eu clicar DF e der um Ctrl Enter, o que vai aparecer aqui? Olha lá. A, B, C, D e as informações. Matheus, beleza, mas eu quero ver só a primeira variável. Olha só que interessante. Quando eu escrevo DF e coloco o cifrão é a chave que vai puxar, permitir vocês entrarem dentro da base e selecionar. Então eu posso colocar A aqui, ó. Então eu peguei lá, olha, quais são os casos que aparecem para a coluna A. Nós temos caso 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas eu quero ver só a primeira pessoa. Eu coloco aqui 1. Ou seja, eu estou pegando na base de dados a coluna A, a linha 1. Então esse colchete aqui vai me falar qual a linha que eu estou querendo pegar. Beleza? Por enquanto é muito vago. Por quê? Porque a gente não está trabalhando com uma base real ainda. Mas futuramente isso vai ficar muito mais claro na cabeça de vocês. Então aqui eu posso clicar B. Se eu quiser clicar DF, C, posso fazer e por aí vai. Existem outras formas de você fazer isso também. Imagina que eu queira saber aqui, por exemplo, qual a variação dessa primeira coluna. O que eu vou fazer? Eu tenho a função summary, df_a. Olha só o que ele me deu. Ele me apresentou aqui um sumário da primeira variável. Esse summary aqui é a função. Eu estou fazendo aqui o quê? Aplicando a função summary dentro da variável A que está na base de dados F. Se eu fizer só isso daqui, ó, ele funciona. Por que ele funciona? Ele não funciona porque deu certo, não, porque está aqui o A. Ó. Se eu fizer isso daqui, ó, RMA, ele vai dar erro. Eu tirei o A daqui. Entende que eu tenho uma base de dados aqui e tinha um vetor criado? Ele não subscreve. Ele mantém ali a integralidade da informação que eu passei para ele. Então, por isso que eu tenho sempre que fazer isso aqui, ó, df A. E se eu fizer summary df B? O que ele me falou aqui? Ele me falou que tem uma variável de comprimento 6, a classe dela é character, e o módulo dela é character. Diferente, porque quando a variável ela é numérica, eu consigo apresentar uma medida de resumo.
Aqui eu estou apresentando o quê? As informações por trás de um gráfico de caixa, Blockspot. Quando vocês fizeram plotar um gráfico de caixa, Boxplot, vocês vão ter lá o mínimo, o primeiro quartil, a mediana, a média vocês podem acrescentar, o terceiro quartil e o ponto de máxima. Isso de forma visual. Então você sabe aqui, olha, que quando eu usei essa função aqui, df summary dfa, eu sei que o valor mínimo daquela variável é 1. 25% daqueles casos tem até o valor o quê? 2,25. A mediana, Lucas vai trabalhar isso com vocês, ou seja, o ponto que divide ao meio é 3,5. Mas existe 3,5 aqui na nossa base de dados? Não existe. Mas por que existe esse valor 3,5? Porque a mediana, quando é aplicada numa distribuição que tenha o comprimento par, você tem que calcular ali a média entre os dois aqui. Tá? 3 mais 4, 7, dividido por 2, a mediana é 3,5. Se eu tiver 5 casos, a mediana vai ser o quê? Se eu tirar o 6 aqui, ó, imagina que eu não tenho esse caso 6. A mediana seria 3. É o caso que divide a amostra no meio. Perfeito? A média é 3,5, no caso aqui é igual à mediana. O terceiro quartil significa o quê? Que até 75% dos casos, os valores vão até 4,75, ou seja, até aqui, ó, os casos reais. E a gente tem o ponto de máxima, que o valor máximo é 6. Então a gente tem a primeira informação sobre a nossa base de dados. Eu posso fazer isso aqui também, ó. Table df a. Olha o que aparece aqui. O que é isso? Na coluna 1 eu tenho os valores 1, 2, 3, 4, 5. Muito ruim essa forma de visualizar. Então depende do tipo de variável, você também tem a forma correta de passar o comando para o R. Vamos tentar o B? Aqui, ó. Ele vai falar assim, ó, eu tenho aqui 1, eu tenho um caso, 2, eu tenho um caso, 3, eu tenho um caso, 4, eu tenho um caso, 5, eu tenho um caso, 6, eu tenho um caso. O A, eu tenho um caso, mesma coisa. Se eu coloco aqui o 6 com mais um caso, ele vai contar aqui embaixo, aqui, ó, vai aparecer o valor 2. Beleza? É isso que a função table está fazendo. Mas se eu fizer o count não tem aqui ainda. Para fazer o count, eu tenho que fazer o quê? Instalar um pacote novo. Isso a gente vai ver na próxima aula, como é que a gente vai fazer a instalação de novos pacotes e como é que a gente vai utilizar essas novas funções. Deixa eu mostrar para vocês algumas coisas já aqui na reta final do curso. Deixa eu pegar aqui. Ah, como eu fechei o R, eu vou ter que reabrir. Tá. Curso R. Aqui é o... Quando a gente dá um curso geralmente de R, a gente já tem um script pronto do lado. E a gente vai só copiando, vai olhando e vai escrevendo para vocês para deixar o curso mais dinâmico. Então vou estar abrindo aqui do lado outra coisa, tá bom? Que não é para vocês agora. É para me orientar aqui. Deixa eu ver se eu deixei passar alguma coisa que eu precisava trabalhar com vocês. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Não? Ah, ele abriu aqui. Beleza. Como é que tá o chat aí, Lucas? Que eu não estou conseguindo ver. Se alguém tem alguma dúvida. Exatamente, pessoal. É aquela história, né? Eric, pode falar. Tá. Beleza. Eric, muito obrigado pela tua pergunta. Sabe por quê, gente? É importante porque às vezes pra gente algumas coisas são automáticas, a gente esquece
de informar. Então vamos lá, o que é o table ali? O summary você está pedindo um sumário, você está pedindo as informações ali. Então se eu fizer só um summary do DF, o que ele vai me dar aqui? Ó? Eu estou pedindo para ele me dar as informações da base de dados. Olha, a variável A, ela vai dar aquelas informações, a B, ela está falando que é de comprimento 6, a classe dela, a C, é numérica, tem a mesma característica que da A. Todo mundo está acompanhando aqui, então summary é isso, ele vai te dar informações ou sobre a base de dados ou sobre uma variável específica dentro daquela base. O table, eu estou pedindo o quê? Me dá uma tabela. Quando vocês vão apresentar resultados de uma pesquisa, vocês apresentam geralmente tabelas cruzadas, ou seja, tem um estudo clássico sobre se fumar causa câncer e algumas pessoas questionaram sobre o resultado porque não fizeram a análise considerando a idade das pessoas, o tipo de cigarro que usa, se é cachimbo, se é cigarro de filtro normal. Então o table vai ser bom às vezes para vocês verem esse tipo de informação. Se eu colocar aqui, eu acho que vai dar, deixa eu ver. Olha aqui, tá vendo? Então eu consigo ver, olha, a pessoa A, ela tem um caso aqui com o valor 1, a pessoa B tem um caso com o valor 2, então o table pode ser analisado dessa forma aqui também. Entenderam? O table ele constrói uma tabela. O que é isso? É uma tabela, tá bom? Só que aqui está muito ainda abstrato porque a gente está usando uma base de dados que a gente está construindo agora, para mostrar para vocês como é que se pode construir uma base de dados e como que vocês vão poder juntar essa base de dados também. Respondido? Table e summary, todo mundo pegou isso? Certinho, Érica? Beleza. Ah, tá, tranquilo. Alguém tem mais alguma dúvida? Não? Beleza. Pessoal, então é o seguinte, para essa aula eu tinha preparado algumas coisas a mais, mas acho que faz mais sentido eu trabalhar isso na próxima aula, porque é para falar sobre as classes das variáveis. Então, nessa primeira aula foi para apresentar para vocês como é que se dá esse ambiente R, como é que o ambiente R recebe as informações, o RStudio, como é que ele recebe as informações, como é que isso é salvo em objetos, como é que esses objetos vão ser utilizados para se transformar numa base de dados. Então, esse é o nosso pontapé inicial. Essa aula foi mais introdutória. Na próxima aula, eu vou ensinar para vocês um pouco da lógica das variáveis. A gente já vai utilizar novos pacotes. Pacotes são necessários para vocês fazerem qualquer tipo de análise que não é a análise básica do R. Beleza? Então, esse é o nosso objetivo dessa primeira aula. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, fiquem à vontade.